Bom dia, minha gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje eu quero falar sobre os 4 temperamentos. Deixa eu fixar aqui nos comentários o tema da nossa live de hoje. Semana passada eu falei no Clareia Club. Bom dia, Carol. Alfinete. Deixa eu ver. Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, pessoas, como vocês estão? Tô tentando fixar aqui nos comentários. Hoje a gente vai falar sobre... consegui. Agora acho que vai. Sobre os 4 temperamentos. Vocês sabem aí, gente, quais são os temperamentos de vocês? Coloque aqui nos comentários. Eles são fleumáticos, são coléricos. Vamos falar sobre os 4 temperamentos, minha gente. Como que a gente sente o mundo, né? E como que a gente faz para dominar as nossas inclinações. Vamos falar sobre os 4 temperamentos hoje, né? Quero falar de forma concisa, então, minha gente, né? Quem souber, lendo o livro para descobrir. Boa, Leandra! Hoje eu vou trazer algumas coisas que até então eu nem trouxe, tá? Hoje eu vou falar algumas coisas que até então eu nem falei ainda, né, nas minhas redes sociais. Fleumática, muito bem, toca aqui, somos duas. Então, gente, eu sou uma fleumática, né? Era uma fleumática purinha, como eu digo, até eu dei uma pausa aqui por causa da minha internet, mas tomara que se resolva isso, né? Até eu descobri o amadurecimento da personalidade não ser mais dominado pelas minhas inclinações, gente. Então, eu quero trazer hoje de forma concisa, né? Quais são os principais traços de cada temperamento e quais as virtudes que a gente precisa desenvolver para de fato não ser dominado pelo temperamento, tá? Porque hoje em dia, gente, quem me conhece, quem convive comigo, né? Ou quem me acompanha mesmo nas redes sociais e vê nos meus vídeos, tem uma certa dificuldade de compreender que eu sou fleumática. Como assim a Tati é fleumática? Não mesmo, a Tati é colérica, porque a Tati bota a cara, né, o dedo na cara da gente, bota a cara na câmera e fala o que tem que falar, e tem uma cisão ali, né? Não, gente, não. O meu ritmo de novo, né? De novo aconteceu aqui na internet. Tomara que se resolva. Vamos torcer que dê bom. Senão vai passar por 4G, mas o 4G aqui também é bem ruim, né? Então, gente, a minha inclinação natural é ser lenta, é ser introspectiva, né? Enfim, né? Porque eu sou fleumática. Mas, através da maturidade, a gente vai, né, modulando o nosso comportamento em prol daquelas coisas que a gente precisa fazer na vida, tá? Então, meu povo, sejam vocês sanguíneos, fleumáticos, coléricos ou melancólicos, nós temos que alcançar uma única coisa. Escrevam aí, pelo amor de Deus. Nós temos que alcançar a maturidade. Nós temos que alcançar as virtudes, tá? Independente do ponto que a gente saia, nós todos temos que chegar no mesmo destino, que é o... Coloquei no 4G, gente. A internet aqui não tá boa, né? Starlink está me sacaneando, mas vamos ver se no 4G aí dá pra gente permanecer. Então, independente do ponto que a gente saia, seja qual for o teu temperamento, tá? O ponto de destino vai ser o mesmo. Ou seja, o ponto A, cada um vai sair de um lugar. O ponto B vai ser o amadurecimento da nossa personalidade, o desenvolvimento de virtude e, no fim das contas, o combate aos nossos vícios, tá? Porque por que a gente tem que, né, mapear o nosso temperamento, ter esse tipo de autoconhecimento? Para dominar as nossas más inclinações, meu povo. Porque todos nós na vida, nós nascemos com algumas más inclinações, tá? Ou seja, inclinada para um lado, assim, né? Meio tortinho. E aí a gente tem que conseguir desenvolver virtudes, né? Até o ponto de, opa, agora eu tenho uma conduta que é saudável, que é digna. Então, o ponto de partida, cada um vai sair do seu lugar, né? Um vai ser sanguíneo, outro vai ser fleumático, colérico, enfim, melancólico. Mas o ponto de chegada é o amadurecimento da personalidade, são as virtudes que a gente tem que desenvolver, tá? Então vamos falar aqui rapidamente sobre algo que eu não tinha falado até então, tá? Eu sempre falo dos 4 temperamentos de uma forma muito mais simbólica, né? Então eu sempre falo que é correlato ao ar, ao fogo, né? Aos elementos, enfim. Hoje eu quero trazer um outro ponto que é quais são as principais características que a gente deve olhar para conseguir mapear o nosso temperamento. Gente, são só 2, tá? Velocidade de ação e reação e o tempo de permanência nas coisas, tá? Então tu tem que olhar para a tua personalidade perceber o seguinte, o quão rápido eu ajo e eu reajo e o quanto tempo eu permaneço. Qual é o meu período de permanência, seja, né, num acontecimento afetivo ou em algo concreto. Então existem apenas 2 traços que nós temos que analisar para descobrir o nosso temperamento. Qual é a nossa velocidade de reação e qual é o tempo de permanência nas coisas, tá? Então, enfim, né, quer mapear o teu temperamento, vai lá no meu canal do YouTube, lá tem como mapear o temperamento pra gente conseguir fazer isso. Mas partindo do princípio, né, que tu já entendeu que tu tem uma velocidade rápida ou lenta e que tu tem um tempo de duração curto ou longo, né? Tu vai ali conseguir entender se tu é sanguíneo, se tu é fleumático, se tu é
colérico ou melancólico. Agora, quais são os traços efetivamente, tá? Dos sanguíneos, por exemplo. Gente, os sanguíneos, eles têm uma velocidade rápida de reação e um tempo de permanência curto, tá? Então é como se fosse um fogo de palha, né? Aquela coisa que vem rápido, vem alto, vem grande, parece que é um grande movimento e daqui a pouco, tempo de permanência quase zero. Fogo de palha é assim, né, gente? Aquele fogaréu dá um medo em todo mundo, opa, pera, e daqui a pouco já acabou. Então o sanguíneo é muito assim na vida, tá? Tem uma velocidade rápida de ação, de reação, mas daqui a pouco já foi, né? É por isso que acontece muito do sanguíneo ele ser impulsivo. Porque ele vai lá, ele é extremamente impulsivo, um tempo rápido de reação, mas daqui a pouco também ele já nem se lembra do que aconteceu, já tá indo pra vida, entendeu? Então o sanguíneo é muito da velocidade rápida, mas quando se trata de tempo de duração, é curtinho, tá? Qual é o outro traço do sanguíneo, minha gente? Ele tem um apetite concupiscível, né? Mais aflorado. O que é o apetite concupiscível, meu povo? É uma inclinação aos bens de consumo, uma inclinação aos bens efêmeros, tá? Então o sanguíneo, ele gosta, né, de tudo que seja meio rapidinho, que seja um pouco mais superficial, um pouco mais, né, menos profundo, enfim. Como ele não tem tempo de duração, ele acaba querendo as coisas mais práticas da vida. Então, meu povo, o apetite concupiscível, que é esse apetite por bens efêmeros, nos sanguíneos vai aparecer mais, tá? Assim como nos fleumáticos também. O perfil do sanguíneo, gente, é o de comunicador. Então, a principal característica dos sanguíneos é a envolvência, né? Ele tem uma certa envolvência. Onde ele chega, ele vai conectando todo mundo, entende? Ele vai conectando, ele vai comunicando, ele vai tendo um senso de acolhimento, de alívio. São os pontos fortes do sanguíneo, tá? Então, o sanguíneo, ele nasceu para conectar, para envolver, para aliviar. E essas são um pouco as características do temperamento sanguíneo. O sanguíneo, minha gente, ele tem também, né, uma parte muito empática, muito afetuosa, né? Os sanguíneos, eles são, de fato, muito queridos. E eles carregam um peso na vida, que geralmente será a melhor pessoa dentro das suas relações. Então, na relação amorosa, provavelmente, o sanguíneo ele vai ser o mais afetuoso, mais carinhoso, que vai entregar mais, vai ser o mais impulsivo, vai ser o que vai falar mais porcaria, entende? Vai ser sim, né? Tem toda uma parte ruim, é óbvio, né? Mas também tem aquele peso de ser a melhor pessoa das relações. Isso dói um pouco nos sanguíneos, tá? Porque por que eu entrego tanto, eu alivio tanto, eu sou tão empático, né? Eu tô preocupado com os outros, e por que ninguém faz isso por mim? Por que eu não tenho isso à altura? Por que não existe uma reciprocidade? Olha, porque os outros temperamentos, eles não têm essa capacidade toda, né? De empatia, de acolhimento, de olhar para o próximo. Então, o sanguíneo, ele carrega esse peso de ser a melhor pessoa das relações. Apesar de ter a impulsividade, né? A reatividade, aquelas coisas todas, ainda são os mais empáticos, são os mais queridos, são os mais afetuosos, né? Então, a percepção do sanguíneo é que ele não está sendo correspondido à altura, né? E isso gera uma certa frustração. Os sanguíneos, eles são dados às atividades manuais e relacionais. Então, o sanguíneo, ele precisa, para estar feliz, né? Ele precisa estar em contato com as pessoas, ele precisa estar se comunicando, ele precisa estar exercendo a sua vocação, que é a comunicação. Lembra? O sanguíneo é o perfil comunicador. Então, ele precisa estar exercendo a sua vocação. O sanguíneo, ele foi chamado para isto. Se ele se isola e vai para uma parte analítica, o sanguíneo ele acaba deprimindo, ele acaba ficando desconfigurado. Porque ele não nasceu para isso. A vocação do sanguíneo é comunicar, é envolver, é estar, né, de fato, em relação. Então, o sanguíneo ele não pode parar de fazer isso jamais. Quais são os pontos fracos, né, minha gente, que a gente poderia dizer aqui? Os sanguíneos, eles têm os sentidos muito aguçados. Então, é como se, né, o sanguíneo, ele enxergasse mais, ele ouvisse mais, o paladar dele fosse mais aguçado, né? Que o tato dele fosse mais. Então, por tabela, ele acaba sofrendo mais, porque ele acaba sendo mais disperso. Olha, se eu tô aqui tentando fazer essa live e passa lá um carro na janela, o sanguíneo já, opa, o que tá acontecendo lá? Já perdeu o foco. Ele acaba sendo um pouco mais disperso. Se eu estou aqui tentando fazer uma atividade intelectual, né? Um estudo, alguma coisa, aí uma sala lá diante de alguém conversando um burburinho, o sanguíneo ele já tá com o ouvido ligado lá, porque os sentidos são aguçados. Se a comida não tá muito boa, o sanguíneo acaba ficando triste. O sanguíneo ele gosta de comida boa, ele gosta de gente bonita, é isso que eu falo. Que é alegrar o sanguíneo,
é comida boa, é temperatura adequada, é gente bonita, vocês estão entendendo? Por isso que o sanguíneo, ele acaba se confundindo com o mundo, minha gente. Tem um ponto aí, né? O sanguíneo, ele ama tanto o mundo que ele acaba se confundindo com o mundo. E acaba que ele não quer morrer porque ele acha que isso daqui é assim, ó, a supremacia, né, da vida humana. Não é, minha gente, tá? Os sanguíneos, eles se agarram muito à vida, porque eles gostam disso, entende? De gente bonita, de comida boa, de temperatura adequada. Gente, o sanguíneo é isso. Quer fazer um sanguíneo feliz? Encha os sentidos deles, entende? De beleza. Esse transcendental. Existe o bem e a beleza, é verdade, né? Os sanguíneos, eles são beleza purinha. Eles gostam é daquilo que agrada os sentidos. Se tu agrada os sentidos, né? Do sanguíneo, ele está feliz, ele está pleno, ele está satisfeito. Aí tu imagina o sanguíneo, ele conceber um mundo sem corpo. Não vai dar. É por isso que o sanguíneo tem tanta dificuldade, às vezes, de se engajar com as coisas espirituais, de se engajar com as coisas mais elevadas. Porque para eles, a vida é isto. A vida é a beleza que o olho vê. A vida é o gosto que o paladar sente. A vida é a música boa a vida é dançar. A vida pro sanguíneo é isso, gente. Tô falando de um sanguíneo imaturo, né? Vocês estão entendendo a inclinação natural de uma pessoa. É óbvio que depois a pessoa vai começar a se corrigir, né? E a se elevar. Mas a vida pro sanguíneo é isso. Qual é a dificuldade dele? Se engajar, né, gente? Porque aí fica tudo tão mais difícil, porque tudo é atrativo. Tudo é atrativo pros sanguíneos. Então fica muito mais difícil tu te engajar. Tu tem que estudar para um concurso, para um Enem, ter que fazer um relatório muito chato, entende? Tem que se engajar com as coisas que não tem tanta beleza. Isso aí para o sanguíneo é tudo uma grande dificuldade. E às vezes ele tem dificuldade de progredir, né? De se elevar na vida profissional, familiar, espiritual, porque ele é muito disperso, muito inconstante, muito impulsivo, por conta desses sentidos aguçados, entende? É sensível aos sentidos e acaba distraído. Isso dificulta demais para ele se engajar, para ele permanecer, para ele ser constante, para ele se aprofundar. E aí acaba levando, né, a um estilo de vida hedonista, que é o prazer como bem supremo, como um estilo de vida, né? E os sanguíneos também, gente, eles têm uma tendênciazinha ao TDAH. Não estou falando que eles têm TDAH, tá? Mas todo temperamento tem quase que fosse traços semelhantes, entendem? Então, o sanguíneo, naturalmente, ele tem traços na sua personalidade, tá? De um TDAH, tem um transtornozinho ali, né, de atenção com uma hiperatividade. Às vezes é só o déficit de atenção, às vezes tem uma hiperatividade também. O sanguíneo é muito assim. Então é comum que os sanguíneos, eles, né, tenham uma tendência ao TDAH, uma inclinação, ou seja, tem alguns traços semelhantes, né, ao transtorno de déficit de atenção, porque seus sentidos são muito aguçados. Então, minha gente, nós precisamos, né, dominar tudo isso. Como? Com muita organização, tá? O sanguíneo, ele precisa de organização, porque senão ele fica se envolvendo com sentidos o tempo inteiro e não é constante com nada, não se engaja com nada. Então, tem que ter organização, né? Agenda, caneta, caderno, anotações, planilhas. O sanguíneo, ele depende de uma organização. E é tão bom, gente, porque quando o sanguíneo descobre a organização, é como se fosse a salvação da vida dele. Tati, eu descobri que eu consigo ter uma agenda, uma anotação. Depois que eu fiz aquela planilha, minha vida mudou. Porque ele vai se organizando e vai sentindo os benefícios de ser uma pessoa organizada. Então, os sanguíneos, eles precisam de organização, de metas claras, tá? Se engajar com metas mais elevadas, contato com as coisas superiores, né? Pessoas que não são hedonistas, que não ficam se afundando nesse estilo de vida, né, muito prazeroso. Eles precisam de uma pessoa que seja realmente, né, mais virtuosa, digamos assim, que não seja tão colada na matéria. Os sanguíneos, eles precisam disso, tá? E precisam de um foco nas virtudes, né? Porque senão acaba que o sanguíneo, ele cai na luxúria e na gula, gente. Não tanto na gula, mas na luxúria, tá? Os sanguíneos, eles têm uma tendência à luxúria. Os sanguíneos, eles gostam muito de sexo, eles gostam muito de, né, a gula, por exemplo, né, a comida gostosa, né? Gostam muito da bolsa bonita, do calçado legal. Isso tudo, gente, é o prazer que entra pelos sentidos, tá? A luxúria é o prazer que entra pelos sentidos. Então eu sempre falo assim, né, os melhores de cama geralmente são sanguíneos. Por quê? Porque aquilo tudo pra eles é muito envolvente, é muito gostoso, né? Então eles se dedicam àquilo, aquilo é natural pra eles. Os outros temperamentos têm que fazer um certo esforço, não é tão natural assim. Então, gente, sobre os sanguíneos é isso, tá?
Vamos falar sobre o colérico? O colérico é rápido e profundo, tá, gente? Então ele tem uma velocidade rápida de reação e um tempo de permanência mais duradouro. Lembra que são 2 traços que eu quero que vocês observem? Velocidade de ação e reação e tempo de duração. Então, os sanguíneos, velocidade rápida, permanência baixa, né? Tempo de duração curto. Os coléricos, velocidade rápida, não tão rápida quanto os sanguíneos, um pouquinho mais lento, tá? Mas são um temperamento, né? É um temperamento profundo. Então tem um tempo maior de permanência. Os coléricos, gente, já não tem mais todas essas dificuldades aí que o sanguíneo tem, tá? Corta pros coléricos agora. O colérico, ele tem o apetite irascível predominante. O sanguíneo tem o apetite concupiscível. Eu quero consumir esses bens de consumo, bens de consumo. O sanguíneo é bens de consumo, gente. Colérico, opa, pera, calma, segura. Existem bens duráveis. Eu quero acumular, seja título, né? Seja patrimônio, sejam experiências, enfim. Mas eu já tô com o olho mais no que é durável, no que é árduo, no que é desafiador, do que o olho naquilo que é consumo. Tá? Então, os coléricos, eles têm uma tendência a bens duráveis, a se engajar com esses desafios da vida. Isso é de forma natural, gente. Qual é o perfil? O perfil é o executor. Então, o colérico é assim, ó. Missão dada e missão cumprida. Às vezes, ele mesmo se coloca nessa situação, tá? Ele se engaja num desafio. Tem uma cliente minha colérica que chegou e disse assim, eu disse, olha, tu é colérico, né? A gente chama teu temperamento e tal. Qual é o teu desafio do momento? E ela pegou e disse, Tati, o meu desafio do momento é amadurecer. E eu, uau! Agora eu gostei. Então vamos pra vida, né? O colérico, ele sempre tem que ter um desafio, né, bom para ele conseguir se sentir vivo. Um colérico que não tem, né, uma colérica que não tem um grande desafio na vida, tá? É uma pessoa meio morta. Tu dá essa vida hedonista pra um colérico, ele vai ficar profundamente deprimido. Vai dizer, colérico, deita aí na cama, eu vou te dar comida boa, né? Coisinha gostosinha. Por 1 ou 2 dias, gente, ele vai se engajar. No 3º, no 4º, no 5º, depois de 1 semana, cara, pelo amor de Deus, cadê o desafio dessa vida, porra? Cadê o trabalho pra fazer? Cadê a coisa pra conquistar? O colérico, ele é executor, né? Então, a gente tem que entender a nossa personalidade pra justamente não cair neste lugar, inclusive de depressão, né? Então, gente, o que acontece, né? Todo colérico, ele é marcante e ele fica marcado, tá? Então, tem um tempo de permanência. O colérico, ele é mais magoado. Assim como ele tem a capacidade de magoar, porque ele é decisivo, porque ele é rápido na sua reação, então ele não é muito prudente, ele não é muito reflexivo. Um pouquinho mais que o sanguíneo, tá? O colérico, ele ainda pensa um pouquinho mais do que o sanguíneo, antes de agir. Mas mesmo assim, tem uma velocidade rápida. Então não faz muitos cálculos não, pum. Pelo contrário, se ele achar que tu vai bater, ele vai bater antes. Acho que essa pessoa aqui vai me agredir, então eu já vou dar ali antes, ainda pra prevenir. Ele tá pensando, é diferente do sanguíneo, que não tá nem pensando. O sanguíneo tá, não sei o que, aí aconteceu, pá! O colérico não, o colérico ele tá mais atento. O que tá acontecendo aqui? Eu acho que eu vou ser demitido. Então aqui, ó, bora pra vida, já vou pedir demissão, entendeu? O colérico é assim. Mas tu percebe que ele reage rápido, mas ele tem um movimento consciente. Ele está refletindo sobre aquela reação. Mas ele age rápido, ele não vai ficar esperando a coisa acontecer, não. Pelo contrário, ele vai até reagir antes, mas ele está atento, né? Então ele não é tão reativo, mas ele age com uma velocidade rápida. Então, gente, o colérico, ele tem uma capacidade de marcar, né? Ele vai pra vida, quando ele quer ofender alguém, ele não vai chamar a pessoa de, bobo, né? Seu merda. Não, ele vai pegar, por isso que tu é um desgraçado, entende? Ele vai ferir a pessoa. Foi por isso que a tua mulher te meteu uma guampa. Ele vai rechar assim, ó, a coisa que é mais doída, entendeu? É por isso que tu foi rejeitado pelo teu pai. Então, a coisa que tá doendo na alma da pessoa, o colérico, ele vai lá, quando ele quer machucar, ele não vai procurar as coisas periféricas. Ele vai procurar uma coisa que realmente te fira, que seja uma faca no teu peito. Ao mesmo tempo que, se tu falar alguma coisa pro colérico, ele vai ficar marcado, vai ficar magoado, vai ficar rancoroso durante um tempo, um período, porque tem um tempo de permanência, né? Então ele permanece naquilo ali durante um tempinho, tá? Então o colérico, ele é marcante e ele fica marcado, né? São características do colérico. Mas como a vida tá acontecendo pros coléricos, às vezes eles não se engajam muito, né? Nessa coisa de vingança, de não sei o quê, porque olha aqui, ó, tem uma vida pra fazer, tem desafio aqui, né? Então eu vou ficar marcado, mas mesmo assim não vou paralisar, não. A vida tá acontecendo, vamos seguir, né? Agora, quais são os pontos fortes, né? A liderança,
né? A conquista de alguns títulos, alguns bens, porque são, né, como eu falei, o apetite irascível tá na dianteira, então eles focam nos bens duráveis. Um colérico, ele é 880, não tem meio termo, entende? Então, se ele vai fazer um exercício físico, o corpo dele vai ser trincado, entende? Ele vai procurar ser o maximamente bom naquilo, se for o desafio da vez, tá, gente? Não tô falando que o colérico vai ser bom em tudo sempre, mas onde ele escolhe ser bom, geralmente ele vai até o quanto ele conseguir naquilo, né? Se for o profissional, vai ser bem sucedido. Se for família, vai ter uma família grande, uma família, né, próspera. Se for no corpo, vai ter gominho no abdômen. O colérico é esse tipo de gente, é 880. Quando ele pega um negócio, ele se aprofunda naquilo, né? Porque tem um tempo ali de permanência. Então, ele é capaz realmente de conquistar algumas coisas, uma pessoa muito ambiciosa, né? E é aquela coisa, né, gente? É movido por desafios, né? Todo mundo sente um pouquinho de inveja dos coléricos, porque quando eles se determinam a alguma coisa, eles vão lá e realmente fazem, gente. Então, os pontos fortes é essa expansão, essa mobilização, essa força, essa intensidade, essa execução, né? Esse é o colérico na vida. Mas, infelizmente, vamos falar dos pontos fracos, né? Que não são poucos, gente. O colérico, ele é 2 sim, né? Então, ele tem uma velocidade rápida de reação, que é um sim. E ele tem um tempo de permanência, né? Que é outro sim. Então, é como se os coléricos, eles fossem, entre muitas aspas, os mais completos, né? A gente fala que se o mundo não tivesse coléricos, a gente não haveria guerra, né? Porque o colérico é aquele que trava a estaca aqui e diz assim, ó, esse é o meu território. Eu vou matar e morrer por causa disso daqui. Os outros temperamentos, vai sanguíneo, quanto é que tu me dá aí? Eu te vendo esse pedacinho. Vai o fleumático lá, negociar. Não precisa de nada não, gente, que isso, tudo é de todo mundo, vamos ficar em paz aí, tá tudo certo, né? Vai o melancólico. Olha, isso aqui, mas peraí, vamos ver o que é mais justo? Será que a gente consegue achar aqui o que é mais correto? E aí a gente traça uma linha. Então, gente, se não houvessem coléricos, não haveria também a conquista de território. Não haveria a batalha por coisas mais árduas. Porque nem toda guerra, né, enfim, né, eu tô falando emocionalmente falando da nossa personalidade, né? Nem toda guerra é inútil, claro que não. Às vezes a gente tem que travar a guerra, principalmente com as nossas más inclinações, para conseguir então alcançar a paz. Então o colérico, ele é muito olha, missão dada, missão cumprida, né? Se eu disse que eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer. E aí todo mundo acaba sentindo um pouquinho de inveja desse, né? O colérico, ele é 2 sims: velocidade de reação e tempo de permanência. Olha que alma plena, que alma completa. Essa alma deve ser a mais completa, gente. É a que mais tem defeito. É a mais complicadinha de todas, né? Porque realmente, com muito poder, mais difícil de administrar a coisa. Mesma coisa que eu te der. Se eu te der o Fuca pra tu viajar, tu vai fazer muito estrago com o Fuca? Claro que não, mas assim vai acontecer tu ir parando de vez em quando, estragando essa porcaria. Agora, pô, te dou uma Ferrari pra andar 300 km/h. Qual é a chance de tu fazer um desastre? É muito mais alto, gente. Então, o colérico é essa pessoa na vida que tem, tipo, uma Ferrari com, né, 1 milhão lá de cavalo e, não, às vezes, tá desordenado. E aí, quando cai feio, gente. E cai feio. Quando acerta em cheio, é lindo de ver. Mas quando cai, é brutal. Então, gente, quais são os pontos fracos, tá? No geral, os relacionamentos interpessoais, tá? Interpessoais, a relação com os outros é terrível na vida dos coléricos. Geralmente eles alcançam alguma coisa na vida, porque tem esses 2 sims dentro da personalidade deles. Mas, infelizmente, quando chegam em algum lugar, chegam sozinhos. Aí, diferente do sanguíneo que eu tava falando, que é a melhor pessoa do relacionamento, né? Meu amor tá dizendo aí, sanguíneo não tem inveja de colérico, tem dó. Né? Só um sanguíneo já maduro consegue perceber, né, essas coisas. Enquanto o sanguíneo tende a ser a melhor pessoa dentro dos relacionamentos, infelizmente o colérico tende a ser a pior. Oi, e aí, Fabi? Joia, mulher, tá bem? Então a gente, quando que né, o que acontece? Esses relacionamentos interpessoais na vida dos coléricos, eles vão torrando tudo, gente. É sempre assim. É uma palavra maldita, entende? É uma mágoa ali que eles conseguiram instalar dentro do outro. É realmente uma humilhação que ele fez o outro passar, que o outro não consegue superar. Gente, é tão difícil. Bom dia, Mi. Não tô ouvindo, Fabi. É contigo aí, dá teu jeito. Mas, quais são os pontos fracos, então, né? Delírio de autossuficiência em primeiro lugar, tá? Os coléricos, eles são assim.
eu não preciso de ninguém pra nada, eu dou conta de tudo, eu sou o melhor, deixa pra mim que eu faço. Então existe um delírio de autossuficiência, né? Que é só um delírio, gente, tá? A gente precisa, sim, é óbvio que a gente precisa de todo mundo, né? Tudo, várias coisas, a gente não consegue nada sozinho. O colérico imaturo, ele tem esse delírio de autossuficiência, né? Ele acha que consegue fazer tudo sozinho e acaba se sobrecarregando, essa é a verdade, né? Tem uma tendência aí a ira e ao descontrole, né? O colérico, ele é capaz de humilhar e magoar profundamente, né? Então existe aí uma explosão do colérico que é catastrófico, gente. E outra coisa, né? O colérico, ele é controlador, tá? Então o colérico, ele tenta controlar tudo e todos ao redor, pronto. Por isso que o colérico acaba sobrecarregado e meio enlouquecido, geralmente. Porque ele tenta controlar absolutamente tudo. E aí, acaba caindo nesses lugares aí. Atropela as pessoas, né? Se sobrecarrega, querendo resolver tudo sozinho. Então ele pede alguma coisa pra alguém, a pessoa não respondeu em 2 minutos. Tá, deixa que eu faço, né? Não precisa de ti pra nada. Essas são frases que saem da boca dos coléricos com muito, né? Com muita frequência. Então, gente, a gente tem que realmente lidar com isso. Qual é o transtorno que geralmente os coléricos têm uma inclinaçãozinha? O narcisismo, né, gente? Os coléricos, eles têm uma tendênciazinha, tá? Não tô falando que existe a patologia, só estou falando que o colérico, ele vem ao mundo com uma inclinação, né? Que tem ali alguns traços semelhantes ao narcisismo, tá? Então são pessoas altamente egoístas e autorreferentes, insensíveis, né? No fundo eles não têm essa capacidade de empatia, né? De ser sensível ao se comunicar. O colérico é muito estúpido no geral, né? Até amadurecer, gente, pelo amor de Deus, né? Não tomem isso como uma regra. Eu tô falando do ponto de partida. O ponto de chegada é uma personalidade madura, cheia de virtude, que consegue ser bem sucedido em qualquer ambiente, em qualquer relação, ponto, tá? Então pare de se esconder também atrás do temperamento. Tô falando de um colérico imaturo, de uma colérica imatura, tá? Mas no geral, tem os relacionamentos bem marcados, né? Por brigas, por conflitos, por humilhações, né? Por um certo egoísmo da parte dos coléricos, uma autorreferência, achando que é o centro do universo que precisa ser servido, né, que é superior. O colérico, ele tem muito aquele pensamento de que se todo mundo fosse que nem eu, o mundo seria perfeito. Todo mundo, todo autorreferente tem, mas isso é um traço próprio, né, da inclinação do colérico. Dele achar que se todo mundo fosse igual a ele, o mundo seria perfeito, né? Então, gente, esses são alguns traços, tá, do temperamento colérico que eu gostaria de trazer pra vocês. Vamos falar agora sobre os melancólicos do meu coração. Chega a dar um dó. Eu tenho dó dos melancólicos, gente. Cá entre nós, né? O Fábio falou aí que tem dó dos coléricos, né? Eu tenho um dó dos melancólicos, gente. É difícil ser melancólico. Eu não queria estar na pele de um melancólico. É mais difícil, né? Então, clinicamente falando, eu acho mais difícil ser melancólico. Mas, enfim, vamos lá, né? Eu acho que assim, ó, os coléricos, eles trazem mais transtorno, né? No geral, pra todo mundo ao redor. Mas os melancólicos, eles têm muito mais transtorno com eles mesmos, né? Então, é mais difícil cá dentro ser melancólico, né? Aí a Mi representando as melancólicas, né? Não é, Mi? É mais difícil ser melancólico por dentro. Ao redor, tá tudo em paz, tá tudo ordenado, tá tudo direitinho, aparentemente, assim, né? Ele não gera transtorno, não gera... mas por dentro é meio caótico. É o contrário dos coléricos, que por dentro eles se acham perfeitos e por fora eles estão destruindo tudo. Um colérico imaturo é assim. Por dentro tá tudo bem, gente. Tá tudo sob domínio. Aqui quem manda sou eu. Aqui tu nem chega, tá por fora. Tá tudo destruído. É casamento um caos, é empresa, né, sobrecarregando os funcionários. É tudo caótico por fora, mas por dentro eu dou conta, deixa pra mim, né? São os prepotentes. E o melancólico é o contrário, gente. Os melancólicos, né? Vamos falar sobre os traços, então, dos melancólicos. Eles têm uma velocidade lenta de reação e um tempo permanente, né? O tempo de permanência é longo. Então, os melancólicos, eles são profundos, ó, demais. Se deixarmos, nos fechamos dentro de nós. Isso é um baita de um problema. Os melancólicos imaturos, né? Eles tendem a esse fechamento, a essa introspecção. A dificuldade do melancólico é usar os sentidos. É justamente o oposto do sanguíneo, né? O sanguíneo, ele usa os sentidos para tudo. É vida. O melancólico tem os sentidos embotados. É o temperamento que mais tem os sentidos embotados. Então, eles têm que fazer uma força macumunal, né? Para conseguir se exteriorizar. Para usar o senso comum, né? Com um certo equilíbrio. Então, gente, os melancólicos são lentos e profundos, né?
Ou seja, eles têm uma velocidade lenta de reação, fazem milhões de cálculos antes de reagir, ficam fazendo ensaios mentais, né? E por isso se tornam um pouco improdutivos e às vezes tem uma baita dificuldade de fazer algumas mudanças na vida, tá? E são profundos, são os mais marcados. Então, se tu magoou um melancólico, não espera que ele vai esquecer, né? Tem memória de elefante. A memória afetiva dos melancólicos é uma memória longuíssima, tá? Então, os melancólicos, eles são lentos e são profundos. Qual é a faculdade predominante? É a cogitativa, gente. Então, os melancólicos, eles estão sempre cogitando todas as possibilidades. Infelizmente, eles têm um pessimismo, uma desesperança, né? Meio que instalada. Como eu falo, gente, o melancólico imaturo. A inclinação, estou falando de inclinação natural. É óbvio que o melancólico que está amadurecendo, como a mediana, né? Vai contornando essa desesperança, esse pessimismo, esse negativismo, né? Essa coisa de ficar fazendo cálculos infinitos para tudo e vai se puxando então para a realidade, né? Para ser mais realista, mais otimista, né? Mais proativo. Mas no geral, né, a faculdade predominante dos melancólicos é essa cogitativa, a razão particular, de ficar cogitando todas as possibilidades e sempre de uma forma um pouco mais pessimista, um pouco mais desesperançosa, tá? Qual é o perfil comportamental dos melancólicos? Analista, tá? Então, enquanto os sanguíneos são comunicadores, os coléricos são executores, os melancólicos, eles são analistas, eles estão ali analisando tudo. Tu pode não dar nada pro melancólico, ele tá lá de cantinho numa festa ou num lugarzinho, numa reunião, tu pode ter certeza que ele está catalogando tudo, ele está analisando tudo. O melancólico tá olhando, aquela pessoa tá agindo assim, aquilo tá acontecendo, aquele conteúdo era pra ser assim, aquela tabela, aquela palavrinha ali tá com uma letra errada, ele está analisando tudo. Então, o perfil comportamental do melancólico é analista, é ser analista. Gente, quanto mais vocês alinharem esse perfil com a profissão de vocês, melhor para vocês, tá? Então, a gente tem que ter isso, né? Olha, os melancólicos são analistas naturais, os meus clientes, né? Mais satisfeitos profissionalmente são aqueles que trabalham com análise de dados, são aqueles que trabalham com algum tipo de análise. Olha, eu estou analisando, categorizando, analisando, corrigindo, estou analisando, e aí tu vai dando, né, uma forma para tua profissão de acordo com a tua inclinação natural. Então, minha gente, quais são as principais características ali? Né? Além de ser analista, é muito introspectivo, tá? Então, existe essa característica do melancólico ser mais quietinho, mais lento, mais na dele, mais introspectivo. Quais são os pontos fortes, minha gente? O melancólico, ele tem palavra. Se ele falou que vai fazer, pode ter certeza que ele vai fazer, tá? O melancólico, quando ele erra, ele se cobra demais. Então, ele tende a cumprir a sua palavra, ele tende a ser honesto, ele tende a ter ética, a ser responsável, procura fazer tudo certinho. O melancólico, ele é muito organizadinho, geralmente, tá? Os melancólicos, até a carteira, eu digo, né? Carteira deles, se tem 3 cartões de crédito, vai ser tudo organizadinho no lugar, né? Tudo certinho ali, categorizado, tudo pro mesmo ladinho. O dinheiro tem que ser empilhadinho, todo direitinho, assim como as roupas, os utensílios, as coisas e tal. Então, o quarto, por exemplo, dos melancólicos tende a ser, né? E a casa, depois, de forma muito organizadinha, tudo muito categorizado. Agora, os melancólicos, eles são extremamente sinceros, né? Analistas, perfeccionistas, né? Dificilmente eles abandonam, eles desertam, né, as coisas. Eles vão ali tentando, como o tempo de permanência é mais prolongado, o melancólico, ele sempre tenta corrigir, ele sempre tenta ajustar, ele sempre tenta, entende? Porque ele tem um tempo de permanência. Então, raramente ele vai desertar, ele vai abandonar, né? Ele vai deixar assim, né? Não, ele vai permanecer, ele vai continuar ali. Então, gente, existe até eu falo assim, né, o sincericídio. O melancólico, ele tem muito dessa de falar sinceramente, mas acaba cometendo quase que um suicídio. Porque ele fala o que ele tá pensando, mas no fundo ele tá gerando um baita de um transtorno para outra pessoa que tá ouvindo, ou para si mesmo, né? Então, acaba sendo, entre aspas, sincero demais. A gente deve ser sincero, minha gente, mas ser sincero com uma certa caridade. Não dá pra gente ser sincero sem analisar como que o outro vai receber, se aquela alma está preparada para receber nossa sinceridade. Então, melancólico é o tipo de gente que vai falar, mas tu é feio mesmo, pô, tá gorda pra caramba aí, entende? Pô, tu é um fracasso no teu trabalho, pô, como mãe tu é uma péssima pessoa. O melancólico, ele vai falar, e se tu te horrorizar, ele vai dizer, mas eu só tô falando a verdade. Então, o melancólico, ele tem essa capacidade de falar a verdade sem caridade. Isso é uma inclinação natural, que ele deve corrigir com o tempo, para não cair nesse sincericídio. Porque senão ele perde emprego, ele perde amizade, ele vai perdendo, né,
até mesmo as relações interpessoais acabam ficando, né? Então, mas depois vai se corrigindo, tá? Rapidamente o melancólico já começa a perceber que, putz, cara, eu não posso ser tão sincero assim. Tá certo que a sinceridade é um valor pra mim, mas a caridade, meu povo, tem que estar acima da sinceridade. A caridade é a virtude suprema de todas as virtudes, né? Então, nada pode estar acima da caridade. Eu falo a verdade se aquilo for um bem para o outro, senão eu calo. Vocês estão entendendo, melancólicos? E outros temperamentos também. Não caiam neste lugar de ser sincero a qualquer preço, tá? Porque isso daí é uma balela. Quais são, né, os pontos de fato que os melancólicos têm que cuidar? Gente, existe um cálculo infinito que torna o melancólico improdutivo, né? Então ele fica fazendo todos os cálculos. E se eu falar? E se eu não falar? E se eu fizer? E se eu não fizer? E se eu fechar essa decisão? Mas será que depois eu vou conseguir sustentar? Então são cálculos internos infinitos que ele tem que cuidar para não se tornar improdutivo. Existe sim uma desesperança generalizada. Então o melancólico ele acha que você vai dar errado. Ele não olha para o futuro com bons olhos. Olha que delícia, isso vai dar certo. Eu vou agir e vai dar certo. As coisas vão acontecer para mim. Não, o melancólico ele tá sempre calculando quase que contra ele mesmo. Eu vou fazer, mas pode dar errado dessa maneira. E pode dar errado dessa maneira. O melancólico ele consegue achar 10 maneiras de dar errado qualquer plano que ele vai fazer. Se ele disser assim, eu vou me levantar dessa cadeira e vou dar 2 passos. Mas pode ser que eu caia. Mas pode ser que o chão saia debaixo do meu pé. Mas pode ser que alguém abra a porta e bata na minha cara. Tipo, como que consegue fazer esse tipo de cálculo, meu Deus do céu? Entende que isso é totalmente improdutivo e desconectado da realidade, que existe uma desesperança? A pessoa não tá olhando pro futuro e esperando algo bom. Olha, eu vou dar esse passo profissional e a coisa vai dar certo. Não, eu vou dar esse passo profissional e eu vou ser humilhado, e eu vou ser envergonhado, e eu... É péssimo, gente, tá dentro dos melancólicos, assim, né? Ser... Aí, com o tempo, a gente vai corrigindo esse pessimismo e essa desesperança, né? Justamente procurando as coisas boas para se guiar, olhando os exemplos bons, olhando para a vida e dizendo, olha lá, mas deu certo para os outros, pode ser que dê certo para mim. Daquela última vez eu tentei e deu certo, então agora pode ser que se repita, né? Então a gente vai desenvolvendo a esperança dentro do melancólico devagarinho, olhando para as coisas boas, né? O melancólico, ele tende, né, a se isolar para se proteger, porque ele acredita de fato que as pessoas do mundo são ruins, gente, tá? O melancólico ele acredita, tipo assim, cara, as pessoas são ruins, o mundo, né, é ruim, então eu vou me proteger, eu vou me isolar, porque assim eu tô um pouco blindada dessa maldade que existe no mundo, tá? Então eu volto a dizer, o melancólico tem que procurar as coisas boas para se guiar. E parar de querer se entender intrinsecamente, tá? Porque os melancólicos, eles buscam ser perfeitos, intrinsecamente falando, né? Ser perfeitos. O melancólico, ele se cobra demais, gente. Tem um senso de cobrança absurdo, entende? Aí querem ser perfeitos intrinsecamente. E aí ficam tentando se entender o tempo inteiro. Mas por que eu falei isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu sou assim? Por que eu sinto assim? Por que não... Gente, para com esses porquê. É melancólico? Para de se perguntar como que tá se sentindo, por exemplo. Para. Como que eu estou me sentindo hoje? Para de tentar se entender, criatura. Isso não está sendo produtivo na tua vida. Bora se exteriorizar. Não é como eu estou me sentindo, é o que eu tenho para fazer hoje. É olhar para a vida concreta, não para a vida subjetiva. Os melancólicos, eles passam a maioria do tempo dentro de si mesmo. Num tempo psicológico e num espaço subjetivo. Vocês estão entendendo? Eles não vão para a vida concreta, gente. Claro que isso pode ser um erro de qualquer temperamento, pode. Mas existe uma inclinação natural, entende? Já nascem com essa inclinação de se cobrar a perfeição interna e de ficar tentando se entender. Para com isso, gente, né? Para de se cobrar. Uma dificuldade imensa de se mover, de entrar em ação, em relação, né? E tem a mágoa ali como uma coisa de fundo, né? Um rancor, mas tu me falou isso lá em 2000 e não sei quando, né? Mas aquela vez que aquela pessoa fez aquilo pra mim. Então a gente tem que conseguir, né, de fato, sair. Como é que o melancólico sai pra vida, gente? Criar rotinas para usar os sentidos, tá? Melancólico tem que usar os sentidos. Tem que usar o olho, o paladar, o ouvido, o tato. Ele tem que botar o pé no chão, tem que respirar o ar, seja o ar puro ou o ar poluído, que ferre-se, mas tem que respirar, tem que enxergar, tem que contemplar a natureza, tem que sair, extrapolar, tem que, né, aguçar os sentidos, criar rotina para aguçar os sentidos, buscar as coisas boas para se guiar, não as coisas ruins, né, as boas pessoas, os bons atos. Buscar desenvolver leveza e espontaneidade, meio que na marra mesmo, gente. Primeiro eu vou dizer sim pra tudo, é isso que eu falo, né?
O melancólico, ele tem o não como natural dele. Ai, fulano, o que tu acha da gente fazer não? É o não. Nem terminou de escutar o convite, já disse que não. Então, o melancólico, ele tem que dizer sim, ele tem que procurar uma certa espontaneidade. Olha, primeiro eu vou falar, né? É uma certa velocidade de reação, se vocês pararem para analisar. Né? E tirar o peso das banalidades, né? Procurar agir mais, né? E calcular menos. O melancólico, ele dá peso em tudo. Tudo é um grandíssimo peso pro melancólico. Eu tenho que acordar, não é assim? Meu Deus, eu tenho que acordar. A vida, a minha rotina. Se eu não fizer os meus 2 minutos de oração ao acordar, o meu dia está perdido. Gente, tira o peso das banalidades, entendeu? Ah, não fiz. Ferre-se também, bora pra vida, bora pra próxima coisa, entendeu? Então a gente tem que tirar um pouco o peso das banalidades aí, dos melancólicos, e dizer sim pra tudo, que a vida já vai se ajeitando. Graças a Deus, chegamos nos famáticos. Eu sou famática, minha gente, né? Estou aí representando o temperamento famático, que tem uma velocidade lenta de reação, mas tem um tempo de permanência curto. Então, diferente dos melancólicos, os fleumáticos, eles ainda são lentos, como os melancólicos, né? Mas a gente não permanece muito tempo, não. A gente é mais superficial, tipo os sanguíneos, né? Os sanguíneos, eles são superficiais, eles são rasos. Eles têm um tempo de permanência menor. Os fleumáticos também, eles têm um tempo de permanência menor. Então, portanto, eles ficam menos marcados, eles são, né, um pouco mais inconstantes, dispersos, né? São mais superficiais, são mais rasos. Não tendem a permanecer tanto tempo, né? Naquele sentimento, naquele comportamento, naquela decisão, enfim. Mas tem uma velocidade lenta de reação. Então, veja bem, como os coléricos são 2 sims que eu falei, né? A velocidade de reação do colérico é sim, é positiva, é rápida. E o tempo de permanência do colérico é um sim, é grande, né? Existe ali um tempo maior de permanência. Olha só, o fleumático, ele é o oposto do colérico. Ele é 2 não. Olha que personalidade que poderia ser pobre, né? A gente olha, meu Deus, essa personalidade é a mais pobre de todas. Como que uma pessoa vai ter 2 não na sua personalidade? Não tem velocidade de reação, de ação, e também não tem tempo de permanência. Olha, pobrezinho dos fleumáticos. Eu estou aqui, minha gente, para dizer a vocês que é possível amadurecer a nossa personalidade e ter equilíbrio na vida, mesmo sendo um 2 não. 2 não. Olha, eu não sou, né, rápida em reação, em ação, e eu também não tenho tempo de permanência. Essa é a minha personalidade. Uma das mais pobres, né? Por inclinação natural, digamos assim, né? É a mais pobre dos temperamentos, o fleumático. Agora, tem uma riqueza gigantesca, né? Nessa inclinação que nós temos que explorar. Então, gente, os fleumáticos, eles são, de fato, lentos e superficiais. São rasos, né? A faculdade predominante é o apetite concupiscível. Então, o fleumático, ele tá na vida é para os bens de consumo também, tá? O fleumático não tá na vida se engajando com aquelas coisas muito difíceis. Não. Aquelas coisinhas mais facinho, entendeu? Bens de consumo, né? Coisa fácil pro fleumático, ela vem mais natural. O perfil comportamental, gente, é o planejador. Então, pelo fleumático, ele fica planejando tudo. É o mundo das ideias, né, gente? Como nós não não somos muito passionais, né? Porque a gente não tem velocidade de reação nem tempo de duração. Olha que como a gente é 2 não, o nosso mundo passional, ele é bem inexistente. Ele tá ali, nós somos, né, impassíveis. Nós estamos aqui na vida, tá todo mundo quebrando o pau, o fleumático tá aqui. Por quê? Porque eu sou 2 não vou nem reagir e nem me marcar. Que maravilha, né? Também, por outro lado, a gente não se abala com desgraça nenhuma. O mundo pode estar caindo, mercado financeiro, sei lá o quê, a 3ª Guerra Mundial, e o fleumático tá aqui. Que coisa, né? Será que vai, né? Então, veja bem, como nós não temos essa coisa, né, dos sims para a vida, nós planejamos. Ai, que coisa incrível, né? Os fleumáticos, eles estão no mundo das ideias, os ideais, né? Então a gente tá aqui meio sem sentir nada muito, nada muito emotivo aqui no nosso campo emocional aqui, tá tudo sempre, né, mais ou menos igual, a gente não se abala com nada. Então a gente vai pro mundo das ideias. Esse mundo aqui pros fleumáticos é uma maravilha, né? Então, gente, os fleumáticos, eles tendem a ser muito planejadores. Às vezes, claro, ficam ali planejando, não fazem nada, né? E aí a vida tá acontecendo, pedindo coisa, e o fleumático tá na vida sem fazer nada. Qual é a principal característica? É calmo, tá? Os fleumáticos, eles, no geral, eles são muito calmos, né? Eles são assim, essa pessoa meio pacífica na vida. Eles estão sempre apaziguando a coisa, estão sempre, não se abalam meio com nada, né? Pontos fortes dos fleumáticos, minha gente.
Os fleumáticos, eles são calmos, pacientes, estáveis, adaptáveis, capazes de amar incondicionalmente. Esse é um ponto, tá? O fleumático, ele não é interesseiro. Não, o fleumático ele não tá na vida querendo, né, todos aqueles prazeres, aquele estilo de vida hedonista, ou muitos títulos. Não, o fleumático é meio medíocre mesmo, entende? Tá na vida ali só querendo comer, dormir, como eu falo, né? Comer e dormir pro fleumático estaria ótimo, mas aí a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer outras coisas na vida, né? O fleumático imaturo, ele quer só um nível de sobrevivência gostosinho e ponto, né? Então, nós somos capazes de nos adaptar em cenários terríveis, né, de uma maneira que nenhum outro temperamento tem. E também a gente né, não tá ali muito pra ser interesseiro. Então o fleumático, quando ele fica com alguém, deixa eu te contar, não é por causa da tua beleza, não. Quem fica com o outro por causa de beleza é sanguíneo, entendeu? Não é por causa do teu dinheiro, não. Porque o fleumático, ele é medíocre, ele não tá nem aí, né? Se vier uma riqueza, que bom, né, veio. Mas se não vier também, foda-se, você é Uber, eu vou viver bem, de boa, conversando com as pessoas, sentadinho. O fleumático gosta de estar sentado, gente. A única coisa na vida do fleumático, o fleumático gosta de sentar, o fleumático gosta de deitar, entendeu? Não é muito bom a gente ficar passando trabalho, assim, né? O fleumático, ele é meio preguiçoso, meio assidioso, né? Tem uma tristezinha diante dos deveres, né? E até a gente corrigir essa inclinação, tá, gente? Mas, então, assim, o fleumático, ele é capaz de amar desinteressadamente, porra. Porque se eu tô aqui na vida, eu não quero conquistar grandes coisas, não quero ser grande coisa também, que nem melancólico. Melancólico tem a pretensão de ser perfeito. O fleumático não tem nada, não tem. É muito bom, entende? Porque não tem muita cobrança. Qual é o problema? O problema é que é medíocre. Aí tu olha pro fleumático, dá pena, né? Porra, a pessoa não tá executando nada. A pessoa não tá nem aproveitando muito da vida, porque é medíocre também, entende? Tu não tá ali meio que nada. O fleumático é meio que nada até amadurecer. O fleumático, ele depende de amadurecer a sua vontade, essa faculdade humana que fica meio embotada nos fleumáticos, tá? Ele depende de amadurecer para usar a sua vontade e aí então conseguir ser comunicador como sanguíneo, executor como colérico e né, ser de fato uma pretensão consigo mesmo como os melancólicos. Aí o fleumático, ele depende da maturidade para fazer qualquer coisa na vida, porque senão ele vai ser nada. Aí tu olha pro fleumático, meu Deus do céu, que pessoa bem medíocre, que pessoa bem abaixo da média. Os fleumáticos são aqueles que chegam por último, gente. São aqueles que, porque não estão nem aí, entendeu? E nem sofrem com isso também, tá? Não fica pensando, pobrezinho do fleumático, ele não tá nem aí. O problema é dos outros ao redor, porque casa com o fleumático, pô, a pessoa tá lá medíocre, né? Não quer aperfeiçoamento, não quer se aprofundar, não quer ter um patrimônio, não quer nada. O fleumático é a pessoa que não quer nada, enquanto não amadurece. Então, gente, os fleumáticos, eles também não são interesseiros, tá? No geral, eles amam de forma desinteressada. Eles não querem nem mérito. O fleumático é aquela pessoa que vai dar um presente, não precisa nem dizer que fui eu. Não querem nem mérito. Nada, entendeu? Nada. Aí, minha gente, o que acontece, né? Somos detalhistas, temos facilidade em engajar e focar em assuntos do nosso interesse, né? Então, por exemplo, quando eu descobri a psicologia, a filosofia, a teologia, então, gente, eu me apaixonei por aquilo. E eu tenho uma grande facilidade. Eu digo que hoje o meu lazer é estudar, porque realmente eu descobri algo do meu interesse. Então, nós temos uma certa facilidade em focar e engajar com assuntos do nosso interesse. O problema é achar algum assunto que o fleumático se interesse, porque no geral ele não se interessa por nada. Mas aí quando a maturidade bate a porta e tu acha alguma coisa que te atraia, tu consegue aprofundar e é uma coisa linda de ver um fleumático que se aprofunda naquilo que gosta, entendeu? Que acha aquilo que gosta e que se aprofunda. Tu olha, meu Deus. Porque como nós não somos, né, tão afetados, digamos assim, porque nós somos dois nãos, lembra disso? Nós somos dois nãos, a nossa personalidade, né? O nosso mundo emocional, ele é pacífico. Então, nós temos uma clareza de pensamento. O fleumático é aquela pessoa que sabe dar um conselho com sabedoria. Porque ele não tá afetado, ele não tá olhando pra ti e te julgando, e te condenando, e querendo bater na tua cara. Não, o fleumático, ele vai analisar um problema assim, ó. Entendi. E vai dar um conselho sem afetação. Afetação que o sanguíneo ia querer bater na cara da pessoa e destruir ela. O colérico, entendeu? Já ia dizer assim, resolve isso daí de uma vez por todas e 880, né? O melancólico ia lá ficar fazendo seus cálculos infinitamente, né? E buscando e tal. O fleumático, como ele é uma pessoa que não tem muito o mundo emocional, ele é mais tranquilo, consegue dar um conselho, né? Um conselho cheio de sabedoria. Então, gente, quando os fleumáticos, eles conseguem encontrar aquilo que eles gostam, eles se aprofundam e é lindo de ver. Porque aí tu vê, meu Deus, como a pessoa domina aquela técnica, né? Como a pessoa domina aquele conhecimento, né? Esses são os fleumáticos que conseguiram encontrar algo, tá? Tu olha e tu admira, tu diz, meu Deus,
Pode não fazer nada mais na vida. Mas aquilo ali, ele faz com uma maestria, ele faz com uma destreza. Mais, inclusive, do que os outros temperamentos, tá, gente? Muito mais. Principalmente no mundo do conhecimento, né? Porque como os fleumáticos são esses dois nãos, eles vivem mais no mundo das ideias. Quando eles pegam um ideal, tendem a ser bem perfeccionistas, tendem a clarificar aquilo, né, sem o seu mundo passional, né? Então fica tudo muito no mundo da razão. Para os fleumáticos isso é possível, isso é uma inclinação natural. Os fleumáticos, gente, eles agem por imersão, tá? Então a gente não gosta de entrar na atividade, nenhuma atividade, seja qual for. Ah, não gosto de levantar, né? Ou não, enfim, não gosto de ir pra academia, não gosto, tem uma certa dificuldade, entende? Quando eu falo não gosto, não tem uma certa dificuldade de entrar na atividade, mas depois que entra, não quer sair, entendeu? Então o fleumático tem a dificuldade de sair da cama, mas depois que sai, graças a Deus que eu saí amanhã, a partir de hoje, todos os dias. Aí quando vai pra academia, eu não queria ir pra academia. Quando vai, ai meu Deus, graças a Deus que eu vim, agora eu não quero sair, eu quero fazer um treino de 3 horas. Fleumático é essa pessoa. Eu não queria estudar porque é muito difícil, mas quando pega o livro, não consegue sair dali, entende? Então eles trabalham por imersão. Eu digo que pro fleumático é melhor tu fazer 4 horas de estudo em um dia do que fazer 30 minutos por dia. Porque tem uma dificuldade muito grande de entrar na atividade e depois de sair da atividade. Isso gasta energia dos fleumáticos. Então, o fleumático, ele trabalha por imersão. A gente tem que ter esse autoconhecimento, inclusive, né, para conseguir prosperar na vida, gente. Agora, né, quais são as questões... Deixa eu botar aqui. Quais são os pontos fortes, então, né, que a gente tem que... validar aí dos fleumáticos, né? Eles trabalham e não são movidos pelos afetos e não se abalam com nada o que irrita muito os outros, tá? Então quem convive com um fleumático às vezes é assim, poxa, não se abala com nada, criatura. Tô aqui, quase querendo bater na tua cara e tu tá aí, parado, pasmado. A pessoa, tu é lerdo, tu é lento, né? É isso que dá uma certa... irrita mais os outros. A gente brinca que tem o irritado e o irritante, né? Então o sanguíneo, ele é irritado, por exemplo, né? E o fleumático, ele é o irritante. Tá ali na vida, meio que não se abala com nada, e os outros na volta aí. A vida tá pedindo mais, pô. Te mexe, criatura, né? Então o fleumático, ele acaba sendo um pouco irritante, né? A gente precisa trabalhar, nós fleumáticos, tá? A nossa lentidão. Nós precisamos, de fato, trabalhar isso, né? Também a nossa indecisão, gente. O fleumático, ele é muito indeciso. As palavras que saem da boca do fleumático. Tu que sabe, pode ser e tanto faz. Se tu conhece algum fleumático na vida, tu pode fazer qualquer pergunta pra ele, que as primeiras coisas que vão sair é tu que sabe, pode ser e tanto faz. E isso é muito sincero, de fato, tá? Isso não é algo que, né? Não, o fleumático é meio assim mesmo. Meu, tu que sabe, o que tu escolher pra mim tá bom. Porque, entende? Não se afeta com nada. Né? O pode ser. Então, pode ser, pode ser. Isso é a primeira coisa que sai. E o tanto faz, né? Aquela coisa, tu quer pizza, diz tanto faz, gente. Tu quer sair assim, tanto faz, entende? Então os fleumáticos, eles são essa pessoa que trabalha, né, com uma indecisão ali, para ele é mais fácil dizer tu que sabe, ou seja, transferir a decisão, né, para o outro do que decidir. No fundo, esse tu que sabe, pode ser e tanto faz, tá escondendo uma dificuldade de tomar decisão na vida, tá? O fleumático, ele é muito indeciso. Então é mais fácil pra gente transferir esse pro outro e receber como uma ordem. Eu brinco que os fleumáticos, eles são ótimos, assim, né, na questão de obediência, né, o fleumático, ele tende a ser uma pessoa mais obediente, porque como ele não quer tomar decisão na vida, se alguém toma por ele, ele obedece. Essa pessoa já tomou a decisão, então beleza, eu vou obedecer, tá? Então a gente tende a transferir esta decisão aí pros outros, né? Isso também é meio chato, porque o outro pensa que a gente é indiferente. Então tá, então a pessoa é indiferente. Então ela não me ama, né? Porque ela não tá... Então ela não gosta de pizza, porque ela não tá escolhendo sabor. Então ela não gosta de viajar, porque ela não tá escolhendo destino. Não, gente, não é que a gente... É mais ou menos isso, entende? Pra gente ver, tanto faz mesmo, tá? Então, meu povo, existe uma passividade extrema ali que os fleumáticos, eles têm que ser mais proativos, tá? A gente tem que procurar fazer as coisas mesmo sem vontade, né? Eu tenho os 4 temperamentos, né? E eu tô falando aqui, né, gente? O temperamento, ele é uma inclinação natural. O ideal é nós desenvolvermos as virtudes e pronto, né? Independente do ponto de partida, a gente tem que alcançar um destino, um amadurecimento da nossa personalidade, tá? O desenvolvimento das virtudes. Os fleumáticos, minha gente, eles têm que ser um pouquinho mais, né, rápidos, um pouco mais decididos,
a gente tem que desenvolver a nossa vontade para tomar essas decisões na vida, para assumir responsabilidade, para entrar num processo de autoaperfeiçoamento, né? Para sair dessa situação de mediocridade, quase que a vida inteira, né? Uma tendência à mediocridade, a ser indiferente, apático, né? Então, gente, essa dificuldade de se mover, de tomar decisões, o filmático ele tem que entrar em movimento mesmo, né? Para conseguir amadurecer a sua personalidade e ter realização pessoal, porque senão o filmático vai ficar comendo, dormindo, né? E tá tudo bem pra ele. Como eu digo, os filmáticos, se pudessem ser um cachorrinho, filmático imaturo é assim, né? Eu queria ser meu cachorro, né? Fica ali, deitadinho, tem a raçãozinha, a comidinha na hora certa, tá tudo bem. Eu sou filmática, mas tenho espírito de liderança, às vezes jogam metas pra mim e acabo conseguindo resolver mesmo com medo. Parabéns, mulher. Outra coisa, né, gente? Isso aqui é um traço da nossa personalidade. Não se confundam com o temperamento de vocês, pelo amor de Deus. Vocês não são o temperamento de vocês. O temperamento de vocês é um traço da personalidade de vocês. Tem infinitos outros traços que são mais relevantes e decisivos do que o nosso temperamento. Eu estou falando isso daqui somente para a gente saber o nosso ponto de partida. Olha, eu estou partindo disso. Então, eu parto de uma velocidade lenta, tá? E um tempo de permanência curto. Isso é só isso, é só isso. O temperamento não nos determina em nada, gente. O que vai determinar a nossa, né, resposta diante da vida é a nossa personalidade. A composição da nossa personalidade é completamente singular. Não existe uma personalidade repetida sequer. E aqui a gente está falando de 4 temperamentos para um universo inteiro, para a humanidade inteira. Então não se confunda com o teu temperamento. Isso é apenas o ponto de partida, gente. Alguns vão partir de uma velocidade rápida e outros de uma velocidade lenta. Alguns vão partir de um tempo de permanência longo, duradouro, e outros vão partir de um tempo de permanência curto, superficial, raso. É só isso, gente, é só isso, tá? Não se confundam com o temperamento de vocês. Isso aqui a gente mapeia só para desenvolver as virtudes necessárias, que até eu posso fazer uma próxima live, se vocês quiserem, né? Sobre quais são as virtudes mais essenciais para cada temperamento, né? Porque hoje aqui eu trouxe os traços fundamentais de cada temperamento. Mas eu não falei sobre as virtudes que a gente deve desenvolver para, então, corrigir esses traços aqui, tá? Então, já fica aí como uma expansão da consciência de vocês. Olha, eu entendi da onde que eu estou partindo. Mas vocês têm que saber onde vocês têm que chegar, que é o desenvolvimento dessas virtudes. Seria incrível, né? Então, a gente pode combinar num outro dia da semana aí. Eu vou ver como é que tá a minha agenda para trazer uma live sobre quais virtudes cada temperamento precisa desenvolver mais. Eu digo, né, botar mais ênfase. Todas as virtudes a gente tem que desenvolver, né? Mas algumas a gente tem uma tendência, digamos que assim, né, é uma inclinação natural, e outras não. Então, realmente, assim, cada temperamento vai exigir, né, um cuidado, um zelo por determinada virtude, tá? E existem, claro, ferramentas pra gente desenvolver isso. Então, meu povo, esse era o recado que eu tinha pra vocês hoje, né? Tô aqui há mais de uma hora falando. Muito obrigada pela companhia de vocês, né? De fato, é muito bom sempre estar aqui transferindo algum tipo de conhecimento, né? Ajudando vocês de uma maneira e recebendo também esses feedbacks, né? E tendo de vocês esse retorno que alimenta a minha vocação no fim das contas, né? Eu fui chamada a isso, então vocês me ajudam a realizar essa vocação. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Essa live vai ficar disponível no meu canal do YouTube, Tati Alves. Quem quiser ver, né, os meus outros vídeos e as minhas outras lives, tá tudo lá mais organizado, digamos assim, no YouTube, além de ficar no Instagram. Tá bom? Um beijo, uma ótima semana, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, beijão.